Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu comecei a resolver várias questões de matemática dessa banca que é o Instituto Quadrix. Se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor, certo? Se você está chegando agora no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Então essa questão 34 ela foi retirada do cargo de professor de matemática do concurso da prefeitura municipal de Cristalina de Goiás. Uma questão bem bacana de regra de três composta e grandezas diretamente e inversamente proporcional. Ela diz o seguinte, ó, 4 pedreiros trabalham 8 horas por dia, constroem 40 metros de muro em 8 dias. Então, para se construir 56 metros de muro em 7 dias, 6 pedreiros devem trabalhar X horas por dia. Calma, não se assusta não. A gente vai anotar as informações bem bacaninha para a gente resolver. A pergunta é, com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos anotando essas informações. A gente vai anotar uma linha em cima para a primeira informação e na linha de baixo para a segunda informação. Vamos lá. 4 pedreiros, a gente vai anotar assim, 4 pedreiros, certo? Vamos abreviar, tá? Pede. Trabalhando 6 horas por dia, ou seja, isso vai ser proporcional a 6 horas por dia, tá bom? E isso vai ser proporcional a constrói 40 metros de muro em quanto tempo? Em 8 dias. Pronto. Essa é a primeira informação. Está toda organizada aí de forma proporcional. Então, para se construir 56 metros de muro, veja que a gente tem que colocar abaixo, né, da grandeza, muro tá onde? Em 40 metros de muro, certo? Então, a gente vai colocar essa informação 56 metros de muro abaixo de 40. Ou seja, 56 metros de muro em 7 dias. Ó. Em quanto tempo? 7 dias. Vamos colocar abaixo de 8 dias. 7 dias. Tá bom? 6 pedreiros devem trabalhar X horas por dia. Você já percebe que ele quer a quantidade de horas que ele precisa trabalhar por dia. Então, a gente vai colocar aqui X horas por dia. E isso vai ser proporcional, né, a 6 pedreiros, né? Ou seja, a quantidade de pedreiros a gente bota abaixo de 4 pedreiros. Show! Como a gente quer saber a quantidade, né, de horas por dia, a gente pega essa razão que tem o x desconhecido, o valor desconhecido que a gente quer saber, e faz ela faz uma razão entre elas, ou seja, a gente pega 6 dividido por x. Isso vai ser igual aos demais números. Agora, um detalhe importante. A gente tem que verificar se isso é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, a gente vai colocar na razão que está. Por exemplo, aqui a gente tem 4 sobre 6. Se for diretamente proporcional, a gente coloca 4 sobre 6. Se for inversamente, a gente inverte. Vamos descobrir. Vamos lá. Sempre você vai olhar em relação a esse x, a esse horas por dia. Ou seja, o que aconteceu aqui, ó, a quantidade de pedreiros? De 4 foi para 6, ou seja, eu aumentei a quantidade de pedreiros. Se eu aumentei a quantidade de pedreiros, eu vou precisar aumentar ou eu vou diminuir a quantidade de horas por dia, considerando o restante constante. Se o restante for constante e eu aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, logicamente eu vou precisar de menos tempo. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Quer dizer que são grandezas inversamente proporcional. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui, ó, o inverso dessa razão. Se aqui está 4 em cima, eu coloco 4 embaixo. 6 em cima e 4 embaixo. Vezes, vamos olhar agora a outra razão. Eu tenho 40 metros de muro dividido por 56 metros de muro. Agora, vamos pensar. Se eu estou aumentando de 40 para 56, estou aumentando a quantidade de muro, eu vou precisar de mais tempo por dia para fazer essa quantidade ou eu vou precisar de menos tempo? Vou precisar de mais tempo, né? Ou seja, quando eu aumento a quantidade de muro a ser trabalhado, eu vou precisar de mais tempo. Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Eu vou colocar na ordem que está, ou seja, 40 sobre 56. Aí, vezes essa outra razão, ó, que é a razão da grandeza dias. Perceba que os dias diminuíram. Então, quando eu diminuo a quantidade de dias, eu vou precisar de mais horas para trabalhar, considerando o resto constante. Ou seja, estou diminuindo a quantidade de dias.
eu vou precisar de mais tempo, concorda? Então, se eu diminuir a quantidade de dia, eu vou precisar de mais horas trabalhadas para se terminar essa quantidade de muro, certo? Então, você percebe aí que quando um diminui, o outro aumenta, é o que a gente chama de inversamente proporcional. Vamos colocar o inverso, ou seja, se é 8 sobre 7, a gente coloca 7 sobre 8. Fechou? Ok, aqui a gente pode fazer umas simplificações, como por exemplo, 40 dividido por 4, isso daqui dá 10. Outra coisa que a gente pode simplificar é esse 7 com esse 56, ou seja, 7 com 7 dá 1, e 56 por 7, né, dá 8. Então, aqui a gente vai ter 8 vezes 8. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, perceba que se a gente fazer o meio pelos extremos, a gente vai passar o 6 dividindo. Então, como esse número é igual a esse, a gente pode eliminá-lo, ou seja, aqui por 6 dá 1 e aqui por 6 dá 1. Fechou? Agora sim a gente faz meio pelos extremos, ou seja, a parte de cima sobrou 1, 10 e 1. Então o que a gente vai fazer? Pegar 10, multiplicar x, então 10 vezes x, e isso vai ser igual ao que sobrou na parte de baixo. Aqui sobra 1, né? E a gente vai sobrar 8 vezes 8, ou seja, 8 vezes 8. Massa, vamos fazer aqui do lado. Ou seja, x vai ser igual a 8 vezes 8 dá 64. Como o 10 vai estar multiplicando x, a gente vai passar dividindo 10. Ou seja, x é igual a 64 dividido por 10. Quando a gente divide por 10, basta a gente andar uma vírgula para a esquerda. Ou seja, está aqui, a gente vai para cá. Então fica 6,4. Pessoal, 6,4 é menor do que 7 e é maior do que 6. Assim a gente chega na alternativa correta, letra C. Não é verdade? Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo.